2014 era assustador. Brasil vencia e não convencia de jeito nenhum. Chegar contra a Alemanha e fazer aquilo era inacreditável. Parecia que eu tinha colocado flúor em alta dose na água de todo mundo, porque começou todo mundo a ficar apático. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou Angélica Uegima. Olá, pessoas. Aqui mais uma vez, de volta nos seus ouvidos, Bruno da S. Ó, rapaziada, aqui é o Michael Oliveira, gol da Alemanha. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Bom, pessoal, vamos falar de futebol, né? Ou melhor, vamos falar de Copa do Mundo. Estamos aí nas vésperas da Copa do Mundo, né, dia 14 de junho. Rússia e Arábia Saudita. Nossa, que jogão, hein? Exatamente no dia que esse episódio tá indo ao ar, o Brasil estreia no dia 17, né, no domingo. Eu tô viajando aqui, eu achei que eu ia falar pro Bruno, não, é só na Rússia mesmo, mas é o jogo, né, Rússia e Arábia. Vamos falar um pouco, né, de que o brasileiro tem uma relação íntima com a seleção de futebol, com a Copa do Mundo. Relação íntima com sair mais cedo do trabalho. Um feriadozinho extra, né? Não sei aí no estado de vocês, mas aqui na minha cidade não tá ninguém falando nada de Copa, nem o comércio tá enfeitado direito. Tô achando meio estranho, acho que o povo desiludiu mesmo com a seleção. Mesmo, né, tendo essa volta aí da seleção do Tite e tal, tá ganhando, melhorou o jogo, mas tá meio fraco ainda, pelo menos aqui. Que aqui até tem, tá enfeitado assim, eu digo que foi um azar, o Tite ele chegou meio tarde na seleção brasileira, né, seria legal ele ter chegado na época que a Copa foi aqui mesmo, que a galera tava cantando o hino loucamente, tava apoiando o time, hoje até apoia, mas deu uma esfriada aí, veio o Dunga ali em 2015, o pessoal mostrou que realmente eles não estavam muito preocupados, né, então deu uma esfriada aí na paixão do... Agora, querendo ou não, por mais que a Olimpíada ela tem aquela diversidade dos esportes, né? O maior torneio, o maior mesmo, que concentra a maior mídia e patrocínio, etc., ainda é a Copa do Mundo. É verdade. É o maior torneio do mundo mesmo. Inclusive os 4 anos, né? Essa alternância vem exatamente por causa disso, porque o que veio primeiro foram os Jogos Olímpicos, né? Os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna aconteceu em 1896, aquela história idealizada pelo Barão de Coubertin, etc, etc. O futebol, a disputa, né, de título, ou seja, da medalha, ela surge nas Olimpíadas. É a partir de 1922 que se começa a imaginar um campeonato mundial de futebol, né? Então, assim, a Copa do Mundo, ela nasce das Olimpíadas. Tanto é que as seleções, eu pelo menos sei do Brasil, não sei as demais seleções, mas o uniforme que a seleção brasileira disputa as Olimpíadas é um uniforme diferente da CBF. Não pode usar o emblema, né, da CBF no uniforme das Olimpíadas, justamente porque, né, a CBF é federada à FIFA e a FIFA ela é dissociada do Comitê Olímpico Internacional. Com relação a essas... É sempre engraçado, né? Eu acho que é uma coisa de subúrbio. Por exemplo, aquela história de pintar a rua, né? Pintar os paralelepípedos, colocar fita, né, colorida nos pós. Isso eu não tô vendo, cara. Eu não vi em lugar nenhum aqui, sabe? Ninguém tá empolgado pra isso. Tem uma foto muito maneira que eu acho fantástica, que é uma foto do Gabriel Jesus na Copa de 2014, pintando rua, arrumando a rua, e hoje o cara tá disputando uma Copa. Ou seja, essa é uma das graças do futebol, é um dos pontos positivos de futebol, como o futebol pode mudar a vida de alguém em 4 anos.
E, da mesma forma, eu não tô vendo, sabe, as crianças... Eu não tô vendo nem... Eu só vi até hoje uma criança. Meus alunos não estão colecionando o álbum da Copa, cara. É um negócio muito estranho pra mim, cara. A gente, mais pra frente, vai falar aí como era a Copa quando nós éramos crianças, mas só complementando o que o Bruno falou, eu lembro que quando eu era jovem, mais novo, criança... tinha os lugares, o comércio, eles vendiam as bandeiras, elas ficavam tipo 45 graus, várias bandeiras do Brasil. A gente comprava, colocava na janela de casa, ou estendiam a bandeira em toda a janela. E esse era o nosso enfeite, era tipo Natal, sabe? Sempre a rua ficava enfeitada de alguma forma e a cidade também procurava se identificar que aquela era uma época de Copa do Mundo. Eu não sei qual a razão, não sei se existe só uma razão, que ao longo do tempo isso foi meio que se perdendo. Talvez seja uma coisa de época mesmo, né? Nos anos 90 a gente batia tazo, sabe? Talvez fosse uma tradição daquela época mesmo e virou 2000 pra cá, a sociedade foi mudando, aquela galera foi crescendo e focou em outras coisas. Eu penso muito... Cara, mas eu acho... Fala, Guilherme. Não, eu acho que tem alguma relação com esse 7-1 da última Copa, sabe? Aquela parada de que envolveu muito dinheiro de corrupção e depois os estádios ficaram sucateados, alguns, né, ficaram sucateados, igual o Maracanã mesmo, foi aquela palhaçada toda. Lá, aquele da Amazônia, o do Pantanal, que praticamente nem usa, o do Brasília também. Então acho que o povo tá meio desgastado, tá com ranço de Copa, sabe? Ninguém tá meio assim, beleza, vai jogar, tá, né? Tipo, domingo agora o Brasil fez um amistoso, né, contra a Croácia e, tipo, eu saí na rua, eu vi 2 pessoas comentando sobre o jogo. De noite eu fui ver o jogo do meu time no barzinho. Um pessoal comentou assim, na hora que tava passando o intervalo do jogo, passou os gols. Mas ninguém tá aquela coisa assim, sabe? E aí, como é que tá? O que você acha? O povo tá meio desanimado mesmo. Eu acho que é por causa da última Copa, esse ranço ainda. Eu acho que tem, né? Um pouco desse medo. E a gente pode... tem várias formas que a gente pode começar esse assunto, porque o 7-1 ele foi traumático, depende muito de como você vê, né? O problema é sempre a expectativa que se coloca no negócio, que se coloca na seleção. Eu, por exemplo, a última seleção que eu acreditei foi a de 2006. Eu não acreditava na seleção de 2002, acreditava muito na seleção de 98, né? E foi aquela coisa muito doida contra a França. Mas eu não acreditava na seleção de 2002. Na seleção, a partir dali, eu sempre penso assim, em 2006, cara, tinha Kaká e Ronaldinho Gaúcho no meio campo para distribuir a bola, sabe? Eram os caras com os melhores passes para deixar o atacante que fosse na cara. E ainda tinha o Ronaldo gordo, e ainda tinha o Adriano maluco como atacante. Então era uma seleção boa. E aí, eu não sei, esse 7-1 ele foi engraçado, porque assim, eu lembro, a gente pode abrir essa parte, né? O que você estava fazendo no 7-1? O 7-1 eu tava fazendo churrasco, né? A família toda tava vendo. Eu tava de costas pra televisão. E, bicho, até fazer 5... Eu me lembro que do 3-4, do gol 3 pro gol 4, não demorou 5 minutos. Então, eu vi o replay do terceiro gol, voltei pra virar a carne, enquanto eu tava virando a carne, saiu o quarto gol. E eu falo assim, que isso? Tem um gol que foi atrás do outro, teve um gol que foi na saída de bola ali que eles perderam. Acho que foi esse aí, do 3-4. Perderam a bola e já fizeram o outro. Então, assim, eu acho que isso já deixa todo mundo meio marcado. Mas eu também acho que é besteira. E o fato que eu acho que não empolga mais é que a juventude, os garotos mais jovens, eles hoje estão muito ligados nesses jogadores que jogam nos clubes da Europa, né? Que jogam por fora. Você vê muito moleque falando aí, do grupo mesmo de futebol que eu tenho aqui, os caras mais jovens, não, quando tava tendo os jogos da Champions League, não, La Madrid, como se o cara fosse madrilenho, sabe? Torcedor do Real lá na Espanha.
Então é um negócio, pra mim, que aí o cara não quer ver a Copa pra torcer pelo Brasil. Ele quer continuar vendo esses caras que ele vê na Champions jogando nos seus times. Só que quando você, quando você bota um Lewandowski que joga pela Polônia, o time da Polônia é o quê? Eu nunca vi a Polônia dar trabalho. Isso é um negócio que a gente não falou aqui, né? O de 2002 pra cá, 2002 que foi a última que o Brasil ganhou, que teve festa, etc. O futebol, ele ficou muito globalizado e globalizante, vamos dizer assim, né? Ele acabou chegando pra gente de várias formas. A Band passava... Começou na Rede TV, né, o esporte interativo, não sei se vocês lembram, ele começou o esporte interativo na Rede TV, e eu não lembro se era esporte interativo na Rede TV, mas eles começaram a passar a Liga dos Campeões ali e o Campeonato Inglês, que era o Éder Luiz e o Neto, isso em 2004, e na Band eu tenho certeza que era esporte interativo. E aí passaram a Liga dos Campeões em 2005, Campeonato Espanhol, e aí 2006 pra frente foi mais o inglês e o italiano, parou ali, a Band parou ali em 2007, a Record pegou a Liga dos Campeões até 2009, e 2010 a Globo pegou, antes era a Band e ficaram as duas, né? Então a gente acabou tendo acesso a vários campeonatos e surgiram esses grandes jogadores aí, Messi, Cristiano Ronaldo, arrebatando uma porção de fãs. Ficou mais atraente do que os nossos próprios jogadores e foi falado aí, né? Mas a Champions ela ainda não tem o mesmo status da Copa do Mundo, mas está em segundo lugar fácil, né? Não sei o que falta aí. Talvez esse aumento das seleções torne a Copa do Mundo futuramente menos atraente do que a Champions. Então é mais interessante eu ver se esse ano o Messi ou o Cristiano Ronaldo eles vão conseguir fazer a última grande Copa deles do que acompanhar a seleção, e tirando o Neymar ali, e o Neymar nem agrega tantos fãs quanto esses outros, não fica tão interessante. E tem uma outra coisa que você falando agora eu pensei, pesa muito duas coisas, na minha opinião, que é o seguinte, uma Copa na Rússia, é meio estranho. A Rússia não... É longe. A Rússia não tem essa tradição no futebol. Isso é um primeiro ponto. E se você pensar que a Copa de 22, né, 2022, vai ser no Catar, vai ser um negócio mais estranho ainda. E tem o seguinte, cara. A Copa que foi aqui no Brasil em 2014, ela foi fantástica. Quando você para pra pensar que os jogos começavam 10 da manhã, aí você assistia a outro que começava 1h da tarde, e você assistia a outro que começava 3, 4 da tarde. Eram 3 jogos assim em sequência, bicho. Então, pro cara que gosta de futebol, assistir 7, 8 horas de futebol direto, e cara, foi muito boa a Copa do Mundo. Foi muito boa. O próprio clima, né? Exato. A Costa Rica chegando às quartas de final, sabe? Teve todos os elementos maneiros que a gente no Brasil gosta de ver. E essa Copa não tá empolgando tanto, ela é fria de todos os jeitos, sabe? Eu falei aqui que é longe, né? Aí com certeza alguém tá ouvindo, mas 2002, mas é que 2002 ainda tinha aquela paixão, né, gente? Agora não tem. Então, deixa eu puxar um outro assunto aqui, que aí até colocar mais a Angélica no assunto aqui também, que é a minha primeira Copa que eu assisti realmente, que eu me lembro de ter visto a maioria dos jogos, só teve um que eu não vi, foi a de 2002, que foi essa do Japão e Coreia. E eu lembro que eu vi os da primeira fase, a gente acordava de madrugada, né? De manhã ia pra escola, acordava de madrugada, assistia os jogos, depois voltava a dormir. Eu não entendia muito. Era assim, é uma Copa meio estranha, realmente. Eu não entendi muito aquela Copa. Eu tinha uns 10 anos de idade, por aí. Mas eu lembro que o Brasil foi campeão e tal, e o time começou a jogar bem, começou a empolgar e tal. E igual vocês falaram aí, era uma Copa estranha, porque era de jogo de madrugada, eram 2 países, principalmente a Coreia do Sul, não tinha nenhuma tradição no futebol. O Japão tinha mais tradição, mas a Coreia do Sul nenhuma tradição. Então, mas foi uma Copa assim, diferente.
Tá? Depois veio ali, né, 2006, a gente ficou aquele quarteto fantástico lá e tal, e foi um meio desiludido também. E 2010 eu até botei fé também e achei que ia longe e tal, apesar do time do Dunga. 2010 não teve Copa, teve um buraco negro ali que falaram que era a Copa do Mundo, mas não dá pra acreditar que era uma Copa. A Copa voltou em 2014. Eu não lembro nada quase da Copa de 2010, vocês acreditam? Eu lembro que o Brasil foi eliminado pela Holanda, não foi isso? O Brasil eliminado pela Holanda, África, Vuvuzela e um ano antes o inglês do Joel. Essa foi Vuvuzela. Parecia a caixa de marimbondo, cara. Começava o jogo, era aquela... Cara, era muito estranha aquela Copa. Não, né? cara, mas eu botava fé naquele time do Brasil. Por causa Sério? Nossa. Cara, botava, senhora. na moral. Porque assim, era um time que não jogava bonito, mas era um time competitivo. E tinha o Kaká na melhor fase do Kaká. E eu sempre já tá avaliado já. Já? Não, ele não Tava tinha. não, Que não ano que ele tinha tava ganhado o melhor do mundo? Foi 2009. Então, é isso. Foi o último ano que o Kaká... o último ano em que outro jogador ganhou o melhor do mundo foi 2008. Foi, o Kaká chegou como o melhor do mundo naquele ano. Não. O Kaká ganhou em 2007. Isso aí. Foi? Isso aí. Ah, Isso aí. então Em 2010 ele já tava meio... Já tava no Real, no então. sacrifício já, aquela Copa ali. Ah, sim. Então, beleza. Mas eu sempre fui muito fã do Kaká. Então eu torcia muito por ele. E o Robinho também tava jogando bem naquela época. E eu torcia bem, assim, pela seleção. O Luiz Fabiano, eu gostava do futebol do Luiz Fabiano e tudo. Então eu torci bem, assim. Mas quando foi eliminado, a minha maior frustração de eliminação foi contra a França, cara, em 2006. Na moral, aquele jogo foi frustrante, assim, de fala, porra, cara, a gente podia ter ganhado. E o time da França era um time embaçado 2006 mesmo. 98. Não, 2006 também. Não, 2006. Nas quartas de final, com o gol do Henry, que o Roberto Carlos ficou ajeitando o meião. Isso, um gol de falta, o Henry bateu no segundo tempo. Fez o meião do Roberto Carlos. Isso, e era um jogo, o Zidane meteu o chapéu no Ronaldo. Eu lembro desse trem todo. Então ali pra mim já foi, ali foi a eliminação cruel, assim. Então 2010 já foi mais tranquilo, foi um jogo bem disputado e tal. Agora deixa eu te perguntar, você jovem, quando você viu em 2006 o Brasil perdendo pra França do jeito que perdeu, você chorou? Não. Então, chorar, em não. 1986, que é a primeira Copa que eu lembro, bicho, eu chorava copiosamente. Durante o Jornal Nacional, veja, o jogo foi de tarde. Eu me lembro muito nitidamente, até porque, como flamenguista, né? Eu vi o Zico perder pênalti, velho. E o Zico não perdia pênalti, porra. Então, no Jornal Nacional, a matéria, e eu só chorava: mãe, o Brasil nunca mais vai ser campeão, porque esse time era o melhor do mundo, porque tinha o Zico. E chorava. E a minha mãe tentando me consolar, porque o Brasil tinha perdido para a França. Não, meu filho, daqui a 4 anos tem de novo, você vai ver que o Zico vai jogar de novo, não sei o quê. Em 1990, o Zico se aposentou definitivamente do Flamengo. Quando chegou a época da Copa do Mundo, eu não vi um jogo da Copa do Mundo de 1990. Nem quando foi eliminado pela Argentina. 90 é igual 2010, não teve Copa em 90. Não, deixa eu só voltar nessa do Zico aí, rapidinho, Angélica, só um minuto. Essa do Zico, a minha mãe comenta sobre esse jogo, você acredita? É uma eliminação que marcou ela também. A gente conversando, ela falou assim, nossa, teve um ano... Foi até nessa da última Copa aí e tal, a gente comentando 7-1, tá? Mas, nossa, teve um ano que o Zico perdeu um pênalti e o Brasil foi eliminar, mas foi uma tristeza, todo mundo ficou triste aquele ano, e foi justamente isso aí, lembrei agora do Bruno falando. Pode ir, gente. É que eu acho que talvez eu seja a anciã aqui, né? Que a primeira Copa que eu lembro e que eu realmente sofri, foi engraçado, eu tinha de 10 para 11 anos, foi a de 82, uma antes da do Bruno. Que foi assim, ele acabou de dizer que a melhor foi a de 86 por causa do Zico, mas a de 82, que também tinha Zico, eu acho que historicamente ela foi considerada durante muito tempo a melhor seleção que o Brasil levou para a Copa.
e que também foi eliminado também em pênalti, só que daí foi pra Itália, né? E foi... Eu lembro que eu de 10 para 11 anos e aquilo doeu sério, assim, aquilo foi grave também. Não cheguei a chorar, né, porque eu nunca tive essa ligação com o futebol, fora muito da Copa. Mas eu lembro quanto doeu. Agora de 86 eu lembro melhor ainda. Foi inacreditável, 2 Copas seguidas, o Brasil perdendo os pênaltis. Né? E vinha 86 com aquele pique, com aquela gana de 82, né, de fazer aquela de ter sido eliminado de um jeito tão, né, nos pênaltis, e uma seleção absurda que aquela que o Pelé levou. Ô, Angélica, deixa eu perguntar uma coisa, nada a ver com o que a gente tá... Por que as mulheres não têm a relação com o futebol que nós homens temos? Dá seu ponto de vista, por favor. Eu não tenho muita ideia, não. Não tenho. Acho que, na realidade, como a gente acaba não sendo muito estimulada na prática desse esporte, a gente acaba também não se envolvendo muito com as questões relacionadas a ele, né? Então, talvez essa seja uma possibilidade, talvez. E outra é que já muito cedo, né? A gente já criança, a gente quer saber e tal, e as pessoas não explicam muito não também. Então você já vai perdendo interesse nisso por si só. Então eu gosto do futebol, eu só não tenho muita paciência para acompanhar. O que aconteceu comigo também foi um outro processo de acabar pegando um pouco de birra, de como as coisas funcionam, que é outra história. Mas eu não saberia fazer uma análise geral, assim. Teria que ver mais com outras meninas, outras mulheres que tenham um grande interesse e quais foram as dificuldades que elas encontraram, né? Mas eu lembro, assim, de criança querer saber e na escola e tal, deixa pra lá, você é menina, se não é pra você. Eu passei por isso e... isso faz sentido pra mim. Talvez isso, mesmo que eu não tenha percebido de um modo tão consciente, tenha me desestimulado. Porque eu lembro que o time da minha cidade, né, o Londrina Esporte Clube, o Leque, que naquela época ficava indo e voltando da primeira divisão, em casa a gente acompanhava, mas era acompanhar o Leque um ano ou outro e Copa do Mundo. No mais eu não conseguia me interessar. Eu acho que um pouco da magia da Copa do Mundo é isso também, né? Que reúne a família toda, né? O futebol, durante 4 anos ele é coisa de homem. Aí é o pai e o filho que assiste. Na Copa do Mundo não, reúne a família toda, chama os amigos, a mãe, a filha, todo mundo vai assistir jogo, vai torcer pelo Brasil. Aqui em casa mesmo, a minha mãe, ela nunca foi de... Eu tenho um irmão, né? Então aqui é só minha mãe de mulher. Ela nunca se interessou assim de conversar de futebol e tal. Mas quando ela conta que quando ela era pequena, ela jogava bola na rua, brincava de bola também. E então ela assim, às vezes assistia, até hoje às vezes assiste jogo com a gente, ou meu irmão tá vendo o jogo, ela vê junto. E na Copa ela sempre vê jogo, até na Alemanha, né, do 7-1, eu tava vendo com ela aqui em casa, tava só nós dois no dia aqui em casa. Aí eu lembro que ela até ficou chateada, saiu, falou assim, esse trem tá de sacanagem e tal, saiu. Mas ela sempre assistiu. Já a minha namorada, ela é flamenguista e ela gosta de acompanhar jogo do Flamengo. Sempre acompanhou e tal. Aí já não sei a relação dela com o futebol, como é que é. Mas ela sempre assistiu desde pequenininha. Eu acho, olhando de fora, que essa questão que a Angélica falou de estimular faz sentido. Claro, outras mulheres podem trazer outro ponto de vista, mas com certeza é um dos pontos que pesa aí no futuro, né? Conforme a pessoa vai ficando mais velha. Vocês falaram aí da experiência com a primeira Copa que eu tenho lembrança, assim, em 94 eu era muito pequeno. O pouco que eu lembro é que jogos perto do meio-dia só. Foi a Copa da França a primeira, assim, que eu tinha uma boa lembrança. Eu lembro que teve a semifinal contra a Holanda, que eu era pequeno, que eu ficava na frente da TV ali, que foi um jogo bem maluco, assim. Eu lembro até hoje de um gol que o Rivaldo perdeu sentado na frente do goleiro da Holanda. E eu tava na cozinha vendo essa cena. Aí foi pros pênaltis, eu tava na cozinha também, que o Tafarel defendeu. Aí foi bizarramente engraçado. No dia da final, eu não era muito ligado no futebol, né? Era pequeno ainda. Fui andar de bicicleta. A rua vazia, a cidade vazia, né? Todo mundo. E eu andando de bicicleta com meu primo. Quando eu cheguei em casa, que tava o meu pai, o meu tio ali na frente da TV,
eu perguntei, já tá na hora dos pênaltis? Aí eles, não, o Brasil perdeu 3-0. Já tá na hora dos pênaltis. Eu falei de 2002 porque 2002 foi uma Copa que eu realmente acompanhei, né? Eu lembro de todos os jogos e tal. A de 98, eu lembro muito do Tafarel, cara. Não sei porquê, né? Ele já era aquele ídolo todo de ter pegado pênalti em 94 e tal. E eu lembro muito do Tafarel. Tudo era Tafarel e só isso assim que eu lembro. E lembro do meu pai vendo o jogo. Não, na Copa de 94, só um instantinho. Na Copa de 94, quando o Brasil chegou à final, né, contra a Itália, eu virei pra minha mãe e perguntei assim: ô mãe, você que era viva na época, como é que é quando o Brasil ganha a Copa do Mundo? Assim, tipo, a minha mãe tinha 15 anos quando o Brasil foi campeão em 70, né? Minha mãe é de 55. Ela falou, não sei, fica todo mundo feliz. E aí eu tenho uma lembrança que no dia da final, tava eu, minha mãe e meu irmão, aí veio meu primo com a esposa, vieram ver o jogo aqui em casa. E lá em casa, né, nem aqui. Aí chegou, e pô, aquele empate que não ia, não acontecia nada. E aí entrou pra prorrogação. Quando a mulher do meu primo foi ao banheiro, aí tipo, foi aquele gol que o Romário perdeu com aquele cantinho do pé que ele não acertou, ele tava debaixo da trave, ele não acertou. E aí a gente, caraca, que foi a maior chance de gol que teve naquele jogo. Quando ela saiu do banheiro, a gente volta pro banheiro, que o Brasil quase fez um gol. E aí entrou essas superstições, né? Desde que eu tô com a Renata, né? A primeira Copa que eu estive junto com ela foi em 2010. E a gente fez, né, em 2010 uma camisa pra gente. E em 2014 a gente também fez uma camisa. Em 2014 a nossa casa a gente deixou toda decorada, né? Então vários amigos vieram ver os jogos da fase de grupo lá em casa, e um amigo foi com uma camisa que ele não lava há não sei quanto tempo. É a camisa que ele vê o Brasil jogar as Copas do Mundo. Então a camisa dele fedia. Aí eu falei assim, porra, Cláudio, tá escrota essa camisa. Eu falei assim, é a camisa que eu assisto jogos do Brasil, não mexe com ela. E foi aquele jogo, acho que foi o terceiro jogo da fase de grupos, agora eu não vou lembrar qual foi. Acho que foi Camarões. Isso aí. E aí, né, o Brasil passou, né, nessa fase de grupo, aí ele falou assim, pronto, mais um motivo para não lavar a camisa. Já estamos classificados para as oitavas. Cara, mas qual que é o sentido das superstições, né, bicho? Não tem coincidência, porque, tipo assim, o time ganha uma vez só, cara, e depois você continua usando aquela superstição e não ganha, e você continua. Não, mas daquela vez ganhou. Não, isso é tão doido, porque são quantas milhões de pessoas assistindo. Entendeu? Então, assim, se eu usar, eu, no meio de milhões de pessoas, vou causar tal efeito. Eu não vou poder fazer churrasco nunca mais, pô. Tava fazendo churrasco no dia de 7-1. Nossa, Só abrir um parênteses rapidinho, que o Bruno falou sobre, fulano foi no banheiro, que eu ouvi uma história em uma rádio aqui, que passa aqui no sul de Santa Catarina, daquela final da Champions League de 99, do Bayern com o Manchester, que o Bayern tava ganhando de 1-0 e o Manchester fez 2 gols em 1 minuto, um negócio assim, que o torcedor do Bayern, ele foi no banheiro, o Bayern tava ganhando, e ele voltou, o Bayern tava perdendo. Caraca, o que tá acontecendo? Mas o 7-1 foi quase isso, né? Eu lembro que eu saí meio rápido da sala pra resolver alguma coisa, eu voltei e tava 3-0. Não, acho que a gente pode... Vamos aprofundar essa, igual o Bruno falou, onde você estava no 7-1, né? Eu vou falar que eu tava em casa, eu tava assistindo o jogo começou equilibrado, né? Conforme a Alemanha foi fechando ali os espaços do Brasil, o Brasil acabou desmoronando psicologicamente, né? Quando ficou 5-0 ali, que não tinha nem 30 minutos de jogo, eu levantei... Não levantei. O notebook tava ali do lado e eu postei o seguinte no Facebook. Foi mais... Eu não lembro de cabeça, mas era mais ou menos assim... Esse segundo tempo deve ser um jogaço, já que a Copa está comprada. É um negócio assim. O Brasil ia virar pra 6-5, né? Eu levantei, fui pra academia e deu. Aí comecei a malhar lá e esqueci o jogo. Agora, foi muito engraçado. No dia seguinte eu tava vendo o VT na Fox
E tinha uns narradores lá da Fox que era uma narração meio zoeira, né? E o Bernard começou jogando, o Filipão falava que ele tinha alegria nas pernas. Ah, o Bernard tem alegria nas pernas, não sei o quê. Aí o narrador fala assim, Bernard! Tava, sei lá, 6-0, 6-1, não sei quanto é que tá. Bernard, alegria nas pernas, tristeza no coração. Nunca me esqueço. Era a rapaziada era o Rock Go na MTV. Paulo Bonfá e o outro garoto que fazia junto com ele. Eles faziam essa narração da Fox bem escrota. E aí, Bruno, onde é que você tá? O Bruno já falou, né? Tava fazendo churrasco. Fazendo churrasco de família, cara. Foi demais. E assim, o marido da minha sogra, ele diz que é flamenguista, mas quando passa jogo do Flamengo ele fica torcendo contra. Não sei porquê. Esse domingo mesmo o Flamengo tá jogando contra o Corinthians e ele tava doido pra chegar em casa pra ver o jogo do Corinthians. Mas quando chegou em casa ficou falando mal do Flamengo que não fazia gol, tá? Ainda tava 0-0. No dia do 7-1, ele falava isso. Do que adiantou comprar a Copa pra fazer esse tipo de vergonha? Que não sei o que, ele ficava falando mal do Brasil o tempo todo. Fora isso, né, que desde 98 rola aquele e-mail que deu uma reunião secreta nos vestiários, vendeu o resultado da partida pra não sei quem lá. Não, que negócio secreto é esse que todo mundo sabe? Não, e de vestiário, né, gente? Aí todo mundo fala que a Globo manipula isso, a Globo mente, a Globo é falsa. Aí pra tu dar credibilidade na fake news, tu coloca lá embaixo, diretor da Rede Globo. Foda. Não, o legal do 7-1 foram os memes da internet, né? A bandeira do Brasil com uma trave lá e 700 bolas no fundo do gol. O Cristo Redentor com duas, sei lá, semi-automático, a taça fica. Dos memes mais escrotos, o nego ficou puto comigo, que aí o nego conseguiu pegar uma imagem do Hitler, botar um joystick na mão dele e falar assim, não vou, Brasil na quarta de final, vou jogar com o Flamengo. Aí eu postei esse meme e o nego ficou puto comigo. Aquela que o pai do Neymar fala, acorda filho, já são 8 dele, caralho, mais um gol da Alemanha. Isso aí eu lembro também. Eu ainda tento entender aquele 7-1 de verdade, porque o Brasil ele vencia, mas na realidade ele não convencia, né? Isso é verdade. Ele vencia, mas a gente não tinha aquela alegria. A alegria mesmo de comemorar a vitória do Brasil em Copa, acreditando num resultado, eu tive mesmo, foi, igual eu falei, 86, aí 90 o Michael falou como se não existisse a Copa, né? Não, existe um negócio lá que falaram que era Copa. Não, aquilo foi inacreditável mesmo. Um gol contra a Argentina, o gol mais estranho, enfim, uma burrada mesmo e tal. Na primeira fase das eliminatórias, nas oitavas. Então eu lembro assim, até 82, 86, houve uma empolgação, daí 94, era um jogo meio fechadão, não sei quem, o Bruno deve lembrar disso. Não eram aquelas vitórias bonitas, não era aquele futebol bonito, né? Não, o único jogo que empolgou foi o jogo contra a Holanda. Vencia 1-0, 2-0, não era aquele futebolzão brasileiro que a gente era acostumado, mas importou o resultado, ok. 98 eu não gosto nem de falar, porque foi inacreditável, mas dava pra torcer e acreditar na vitória do campeonato. Mas aí, assim, enfim, 2006, 2010 foram já anos que não dava mais. O Brasil ganhava, vencia o jogo, mas você ficava assim, sei lá, não me sinto segura pro próximo. Agora 2014 era assustador. O Brasil vencia, não convencia de jeito nenhum. Chegar contra a Alemanha e fazer aquilo era inacreditável. Parecia que eu tinha colocado flúor em alta dose na água de todo mundo, porque começou todo mundo a ficar apático. Assim, não, o que é isso? É aquela teoria da conspiração, né? Que os países subdesenvolvidos não são subdesenvolvidos, o povo não toma atitude porque tem muito flúor na água. Então, né, colocaram flúor na água, né? Desse povo em alta dose, porque um olhava pra cara do outro e você dizia, o que tá acontecendo? Foi uma coisa meio inacreditável aquilo. E assim, tu falou um negócio interessante, né, do vencer e do convencer. E um ano antes, cara, eu não sei se o Bruno tá no Rio de Janeiro lá, viu o jogo,
da Copa das Confederações contra a Espanha? Foi aquele 3-0. Cara, eu tava no Twitter. Inacreditável. Eu vi os gritos da torcida. Espanha, puta que pariu, sai com o tic-tac que quem manda é o Brasil, um negócio assim. E o povo tava com o time. Eu acho que se tivesse um calendário melhor, aquela baboseira que a gente fala aqui, que infelizmente nunca vai acontecer, talvez eles chegassem mais confiantes, porque em 2013 o Brasil, aquele Brasil que terminou ali a Copa das Confederações, era um time foda, favorito pra Copa, só que, cara, um ano é muito tempo, acontece muita coisa, a galera já chega desgastado de Champions League e acabou que não engrenou de novo. Você me lembrou um negócio que reforça muito o que eu disse no início. Na época da Copa das Confederações, eu tocava numa banda e eu cheguei pros caras e falei assim, rapaziada, quando acabar o ensaio, hoje não vou ficar pro bate-papo não e tal, porque eu quero chegar em casa pra ver a final, né, da Copa das Confederações. Aí eles, não sei o que, Brasil, caralho, ficar torcendo pela CBF, coisa corrupta, que era uma banda que tinha umas mensagens políticas meio duvidosas. E aí, eu me lembro que tempos depois, num determinado ensaio, o maluco chegou atrasado no ensaio, porque ele foi ver, não sei se foi ver um jogo, a final da Champions League, porque eu realmente não acompanho a Champions League, já disse aqui que sempre durmo com a Champions League. Ele foi ver o jogo do Bayer Leverkusen. Não, porque o Bayer jogou hoje, desculpa aí, tava vendo o jogo até agora, que eu tava vendo o jogo do Bayer. Então, quer dizer, o cara não se identifica com a seleção nacional, mas se identifica com um time qualquer da Alemanha. E a Alemanha tem time de futebol pra cacete, sabe? E aquela época ali foi quando polarizou nessa questão aí de algumas pessoas no Twitter falar. Eu lembro que o Rafinha Bastos tweetou: nossa, a galera tá cagando pra seleção, que era a Copa das Confederações aqui. E aí coincidiu o início dos protestos ali, coincidiu com o jogo, salvo melhor juízo, Brasil e México, acho que foi em Fortaleza, e foi o primeiro jogo que a galera cantou o hino falando assim, galera, aqui a gente gosta de futebol e é isso mesmo, a gente tá com a seleção e deu. Se você lembrar que nas próprias Olimpíadas de 2016 teve aquele garotinho que ficou clássico nas redes sociais, que ele riscou o nome do Neymar para botar o nome da Marta. O nego levava mais fé na seleção feminina de futebol do que na seleção masculina durante as Olimpíadas. Aí que tá, cara. Eu acho que o torcedor brasileiro, ele é sem vergonha com a seleção. Quando não tá mais ou menos igual nós estamos agora, a galera fica naquela, assim, não acredita muito, beleza. Mas se a gente chegar nessa Copa e começar a passar de fase, volta todo mundo, cara. Eu acho que mesmo assim, com esse negócio de Champions League e tal, a galera volta a acompanhar e volta a torcer. E eu cito o exemplo de 2002, que foi a primeira Copa que eu acompanhei nível hard, assim, né, já era um pouco mais velho. E eu comecei de uma forma meio distante, assim, da seleção. E eu lembro bem de memória que havia uma desconfiança em relação ao time de torcida. E eu não digo isso, não sei se desconfiança é a palavra, mas o público e imprensa não acreditava muito que aquela seleção pudesse ganhar. Claro, várias coisas aconteceram, o time acabou que chegou voando fisicamente, mas isso aconteceu em 2014 também. A forma como a primeira vitória foi construída de virada, cara, foi muito foda. A torcida tava junto, comprando. Aí depois veio outros jogos, eu já tava meio assim. Acho que a grande virada mesmo foi no final, na classificação, no final ali contra a Bélgica e jogo contra a Inglaterra, porque a gente sabia que era um jogo difícil, o Brasil podia cair fora, e tu vê o time reagindo como reagiu e indo para uma semifinal, aí a galera se uniu ali e apoiou o time aqui no Brasil. Lá também acabou que foi pra final e ganhou. E outra coisa, agora que você falando aí, se a gente for pegar um paralelo da seleção de 2002 com essa seleção de agora, não longe de querer comparar jogador com jogador, mas é uma situação bem parecida, sabe? Porque você tem um goleiro que não tem muita confiança. O Alisson
ele não tem muita confiança, não confio nele. A mesma coisa o Marcos, naquela época, ele também não era assim, aquele goleiro, tipo o Dida, sabe? O Dida era incontestável, o Marcos já não era tanto. Você tem uma zaga ali também, sabe? Na época era Lúcio, Roque Júnior, hoje em dia os laterais eram bons mesmo, os volantes também, sabe? Kleberson até mudou durante a competição. E no ataque você tinha Ronaldinho, que era uma promessa, né? Tava surgindo forte ali. Você tinha um Ronaldo voltando de contusão, que é o caso do Neymar hoje. E o Rivaldo, né? Que o Rivaldo sempre foi aquele camisa 10 constante e tal, sempre foi confiável. Não sei, cara, tá meio parecido, vocês não acham, não? É a construção do mito, é assim que acontece. O que coincide lá em 2002 coincidiu de alguns atletas de alto nível, tipo o Rivaldo, o Ronaldo, o Roberto Carlos e o Cafu, eles estarem na maturidade deles, tanto física quanto mental. Em 2006 eles já tinham feito a curva ali. Eles já tinham feito a curva. Então, minha opinião, o time de 2002 ele não tinha aquela confiança, mas no papel ali eles eram grandes jogadores que quando eles encontraram ali entrosamento, eles mostraram, a maturidade veio à tona, vamos dizer assim. Não tem aqui, na minha visão, apesar de ter aquela briga eterna de fãs do Marcelo e do Roberto Carlos, até concordo em relação ao Marcelo, mas eu não vejo o time tão maduro assim pra, sei lá, pegar um jogo pau a pau nível Brasil e Inglaterra, entendeu? Posso estar enganado, mas eu também não sei se vai ter alguém no mesmo nível do Neymar ali, igual tinha Rivaldo e Ronaldo, aquela dupla que acabou fazendo vários gols, né? Enfim, eu espero estar errado. Um negócio interessante sobre o Ronaldinho Gaúcho que poucas pessoas lembram, eu lembro, cara, tranquilamente. Primeiro, ele chegou como a promessa de ser o craque da Copa. Eu não sei se tem em algum lugar o jogo Brasil e Turquia completo, mas teve uma chance que o goleiro saiu, sobrou pra ele fora da área, ele tentou por cobertura e errou. E o Galvão falou assim, já pensou, o craque da Copa já começa com um gol desse? E ele meio que, ele sempre teve uma dificuldade de ser protagonista ou chamar na seleção. Tanto que em 2006 ele chegou como fadão e ele meio que se escondia ali, né? Beleza, fez aquele jogo com a Inglaterra, tudo, mas 2002 não ficou muito... O equilíbrio ali foi o Kleberson, que entrou bem, e o pessoal da frente. Tem muito do elenco e do que fazem, né? Deve ser um saco ser jogador de seleção brasileira na época da Copa do Mundo. Né? No episódio de 7-1 ficou muito evidente que aquilo destruiu os nervos do Thiago Silva, né? Que até então era um cara que todo mundo julgava, um zagueiro assim e tal. Você vê que ele tá agora na seleção de novo, mas ele teve que passar, vamos dizer assim, por um certo abismo, né? Dele ser questionado, etc, até nego chamar ele de zagueiro incontestável de novo. A mesma coisa aconteceu com o Davi Luiz. Eu não sei nem onde o Davi Luiz joga hoje em dia, mas ele não jogou de volta em alto nível. Então, eu penso que tem muito disso. Como tem esses 200 milhões de técnicos e cada um tem uma solução, você precisa de um cara como técnico, como comissão técnica e tal, que apoie bastante disso. Então, acho que o fracasso ou o sucesso depende, óbvio, primeiro do grupo que você tem, e segundo do que o que o técnico e a comissão fazem com esse grupo. Porque eu sempre penso nessa história, que assim, em 2002 foi uma seleção que chegou na Coreia, no Japão, desacreditada. Eu me lembro, no último jogo da eliminatória pra Copa, quem fez o gol foi o Luizão, cara. Você para e pensa, Luizão... Com o passe do Edilson. Luizão ele era atacante, né, centroavante da seleção brasileira. Então ela chegou desacreditada. E o grupo lá, em torno daquela história da Fátima Bernardes, da música do Zeca Pagodinho, o grupo foi se fechando lá. Esse mesmo grupo
que hoje está na seleção atual, ele é um grupo que se conhece. Marquinhos, Danilo, Neymar jogam tudo junto. O Daniel Alves, se estivesse no grupo, joga junto. O Thiago Silva também. Então é um grupo que já se conhece, já entende muito bem e que se frequenta, né? Se combate o tempo todo, né? Se jogam o tempo todo. Para mim, por exemplo, das surpresas que tem aí, tipo, eu não esperava que o Tite fosse chamar o Fagner como lateral direito. Chamou o Fagner, entende? Nem esperava uma parada dessa. O Tyson, que ninguém lembrava mais, esse tal desse Fred que levou de novo, que tá lá que tá lá no Shakhtar, etc. Essa questão do grupo, ela é muito diferente. E o que todo mundo diz em relação ao Tite é exatamente isso. O Tite tem um grupo na mão sem encher o saco de ninguém. Em 98, por exemplo, você tem aquela treta do Romário com o Zico e o Zagallo, né, que o Romário até fez uma piada com tudo isso. Então, aquilo foi muito foda, né, a piada do Romário. Exato. Então, tudo isso muda um pouco o jogo. E isso transparece para o espectador. E tem que se pensar também, a gente torce, obviamente, pelo Brasil, mas eu, que sou adepto do caos, eu sempre penso assim, como será uma Copa do Mundo sem o Brasil? Eu torço pra ver isso um dia, cara. Você viu que o Tite só está na seleção por causa disso, porque você percebe que as pessoas que administram a CBF, elas sabiam que ele, naquele caso, era a indicação mais óbvia pra seleção, tanto que chamaram o cara quando o Brasil podia não se classificar. Por que não chamaram antes, né? Isso que é foda. Eu também sou adepto do caos. Como a Itália tá fora, eu queria muito que a Alemanha ganhasse, porque aí pararia aquela história de que você pega um João Santana, um Luxemburgo, esses treinadores da velha geração. Eu até falei isso em outro podcast. A gente não precisa mudar agora. Vocês estão puxando muito saco de Guardiola, não sei o quê. Nós somos pentacampeões. Aí ia morrer esse argumento, né? Outra coisa rapidinho sobre a lista do Tite, um negócio que eu não entendo, e toda a Copa do Mundo é isso, esses programas esportivos, que hoje não são mais programas esportivos, são gritarias esportivas, discussão, às vezes você questiona até se aquilo é real ou não. Os caras malhando o pau na lista do treinador, né? E eu não via ninguém falando assim, gente, o treinador é ele tem o esquema dele, o pessoal que ele confia, e a gente vai comentar em cima disso, não querer mudar. A lista é do cara, o treinador é o cara, e deu, entendeu? O que vai adiantar a gente gritar? Por que levou fulano? Por que levou fulano? Essa discussão é tão inútil, né, cara? E só pra encerrar as bizarrices aí, o Bruno falou da Copa de 98, tem um negócio muito engraçado, tem no YouTube, que é da convulsão do Ronaldo. Tá lá o Tino Marcos, ele entra no quarto que o Ronaldo tava, aí ele fala assim, o Ronaldo acho que ele tinha 21 anos na época, né, mas ele era o melhor do mundo, fenômeno. Ele falava assim, Ronaldo folheava uma revista masculina. Será que foi isso que levou à convulsão? Virou a noite descascando uma. Só o Roberto Carlos pra dizer, né? Gente, deixa eu só fazer umas colocações aqui rapidinho antes. É porque assim, a gente fica falando muito da credibilidade, né? O Guilherme falou lá no começo... a gente não tá parecendo muito empolgado, as decorações em loja, aí em Governador Valadares ele não tá vendo muito. Eu moro numa cidade grande também, uma metrópole, que é Recife, e não tô vendo nada, nem decoração de loja, nem trilha sonora, né, porque aqueles carrinhos de som que sempre passam, tocando música relacionada à Copa, não tô ouvindo nada, é como se a Copa ainda não fosse esse ano. Aí eu queria... sei lá, eu tava aqui divagando enquanto ouvia vocês, os comentários e tal, agora, aí me ocorreu uma ideia que eu não tinha parado pra pensar. Até onde minha memória alcança, que é a Copa de 82, foi 82 a gente tava bem, perdeu nos pênaltis. 86 a seleção brasileira ia bem, perdeu nos pênaltis. Chegamos em 90 com gás, nas oitavas, perdemos por 1-0 contra a Argentina. Então chegamos em 94 ainda meio assim, sabe?
né, a gente vinha de uma sequência de Copas de bom resultado, uma eliminação em pênalti, pô, caramba, que chato, mas enfim, não colocava a credibilidade da seleção em jogo. Aí 94 foi, né, o nosso tetra e tal. Aí chegou em 98 rasgando, né? Chegamos na final e aí essa história de convulsão de Ronaldo Fenômeno, né? Como um jogador iria desestruturar um time todo para chegar numa final e fazer 3-0. Ok. Eu acho que em 2002 foi um pouco disso que a gente chegou descrente na Copa de 2002. E aí o fato de ser no Japão, né, acordar de madrugada, assistir jogos, só valia a pena se a seleção crescesse. Eu acho que então o volume de torcedor foi aumentando um pouco por causa disso, né, também. A gente veio de um choque em 98, aí vai para uma Copa que o jogo é de madrugada. Aí, não, peraí, né, vamos esperar para saber se vale a pena acordar de madrugada para assistir. Agora, gente, depois de 2002, pensa bem, 2006 o manhã do Roberto Carlos, 2010 eu não consigo lembrar o que foi que aconteceu naquele jogo contra a Holanda que o Brasil perdeu. Felipe Melo, exatamente. E 2 frangos do Júlio César. Aí veio 2014, que a gente não precisa dizer. Gente, que o torcedor de modo geral, aquele que não chega a acompanhar a eliminatória de uma maneira tão detalhada, tá com que pique agora? Não vale a pena acreditar nisso, não faz diferença na minha vida, eu sofro, aí os caras se entregam de alguma maneira, né, algum tipo de entreguismo e tal. Então eu acho que uma sequência, a gente vem de uma sequência de 2006, né, foram 3 Copas seguidas, uma saída da seleção brasileira do campeonato daquele jeito assim, oi, peraí, o que aconteceu? Que agora chegou se nem a dentro do Brasil valeu a pena, né? Que só agora, depois de a 4ª Copa, né, depois de uma sequência dessa, dá, né? Eu acredito, fica como uma sugestão, né? A gente que não acompanha da maneira com que vários acompanham, que é saber, ele escalou tal jogador que joga no clube lá e tal, nos Emirados, não sei, na Alemanha ou na Itália. Não, você falou um negócio que eu gostei, porque é o seguinte, faz todo sentido. Você tem uma geração, 2, que viram esse Brasil potência e que naturalmente diminuiu, né, em 2006, 2010, em 2014, totalmente questionável. Então, isso fica na memória de muita gente. Em 2014 tinha até aquela propaganda que o garotinho falava assim, eu tenho tantos anos, eu nunca vi o Brasil ser campeão, que não sei o que lá. E todo mundo ficou zoando isso depois. Porque é exatamente isso. Para a memória de quem não viu, não se empolga. Então não surge apoio, né? Isso é muito engraçado mesmo. Bom ponto esse que a Angélica colocou. E sabe que conversando aqui, eu ouso dizer que essa diminuição da paixão, ela teve uma boa porcentagem em 2006. Foi a conclusão que eu cheguei com essa conversa aqui. Porque se a gente for puxar pela memória ali, a época da preparação foi uma bagunça, né? Era a mulher entrando lá e jogando aquele negócio no Ronaldinho Gaúcho e rolando e não sei o que. Aí a galera ficava revoltada quando o Brasil perdeu. Pô, esses caras não estão nem aí. Levantaram a estátua do Ronaldinho aqui em Chapecó e derrubaram a estátua lá depois que o Brasil perdeu. Aí teve aquela notícia que ele vai pra balada com o Adriano. Então acho que a galera começou a ficar com raiva disso. Pô, essa galera não tá nem aí, só quer saber do dinheiro, que o futebol acabou saindo queimado ali naquela época. Mas, gente, de 2006 pra cá, são derrotas absolutamente decepcionantes. E essas histórias das noitadas, das baladas, de não sei o que, né? Então, foram 24 anos até o Tetra, mas 24 anos sem decepção. Agora a gente vai então pro 16º ano, né? Mas com muita decepção. Então, talvez a gente não tenha muito motivo para estar empolgado. Eu tô achando estranho. Eu lembro de ver decoração, de ver musiquinha. Tinha música tema, gente. Quem é que 82 tinha música da Seleção Canarinho, do Júnior? Depois que o Brasil ganhou em 2002, teve a música A Festa, da Ivete, e aquela do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, que, se tu analisar, não faz o menor sentido, mas beleza, entendeu?
Deixa a vida me levar, eu não tenho objetivo nenhum, mas beleza, foi a música tema. Depois disso, virou meio forçado. Eu lembro que em 2006 tinha, veja no jornal hoje, e Caetano e não sei quem fazem a música que vai ser tema. Isso é um negócio que tem que surgir de dentro pra fora, não de fora pra dentro. Não tem que ser imposto o tema da Copa. Tem que surgir de maneira natural, entendeu? Então, você vê a forçação de barra até aí, né? E 2010, eu falei aqui que não teve Copa, um dos momentos mais marcantes é o treinador da seleção pro mundo inteiro, no microfone lá da empresa, falar pro repórter de uma emissora brasileira, né? Tipo, imagina um cara da Alemanha olhando, né? O que os caras tá falando? Ele no microfone, cagão. Porra, cagão. Tá falando com alguém aí? Cagão. Porra. É que o Dunga com o Alex Escobar lá, né? Não, então, mas eu concordo tudo aí que a Angélica falou e vocês falaram. É só um ponto que eu queria falar, que é a questão dos jogadores, né, da balada e tal. Eu acho que isso aí não influencia tanto, porque em 2002 o Ronaldo fez um filho, né? Ele tem um filho japonês, pra quem não sabe. Então, sério? Eu não sabia, cara. Isso aí pra mim é novidade. É verdade, sério? é verdade. Ele tem um filho japonês. Há uns anos atrás aí, a mãe do menino mandou, né, entrou em contato com ele e falou assim, ó, vem cá fazer um DNA que eu tenho um filho seu. Aí ele até contando que a mãe do Ronaldo viu a foto, na hora que viu a foto, falou assim, não, pode ir lá buscar meu neto, que é seu filho. O moleque é a cara do Ronaldo, cara, só é japonês. É verdade. Então, eu acho que essa resenha aí do tal, da balada, não sei o que, eu acho que até não tem nada a ver muito assim, não. Não, mas é que influenciou mesmo, eu lembro, tinha um programa chamado Debate Bola na Record, eles mostraram lá, a galera, aí tinha um Orkut na época, a galera malhou em cima disso. Não justifica, porque tem um monte de galera, o Ronaldinho ele saía quando ele era o melhor do mundo, quando ele passou a não ser, isso virou um problema, eu concordo que não é, mas foi levantado na época. Eu acho assim, nunca deixei de torcer pela seleção, não sou desses que torce contra o Brasil, não consigo, sabe, não, desde pequenininho eu sempre fui ensinado tá tendo Brasil e não sei quem no ping-pong na Olimpíada, eu torço pro Brasil, eu sempre fui assim, cara, sabe, eu fui ensinado assim, então eu sempre, Brasil, eu tô torcendo pro Brasil, se é um brasileiro eu tô torcendo pelo Brasil, então não consigo, acompanho, vejo jogos, não tenho nenhuma empolgação. Domingo agora, né, antes da gravação aqui, a gente teve Brasil e Croácia, acordei, né, botei o despertador para levantar domingo 11 horas e assisti o jogo, beleza, não grito no gol do Brasil, não comemoro aquela coisa toda assim, mas é legal, gosto de ver, acompanho, conheço os jogadores, conheço a tática que o Tite tá usando. Você falou um negócio agora, lembrei de uma outra coisa, né? Em 94, eu sei lá porque saí mais cedo da escola, e aí eu fui ver, tinha um jogo, eu não vou lembrar, era um jogo de um país do leste europeu contra a Suécia, se eu não me engano, e foi um jogaço de bola, e saiu, acho que foram 7 gols, se eu não me engano, nesse jogo, uma coisa assim. E a minha mãe, quando chegou em casa, eu tava gritando gol, igual um tarado. Aí minha mãe olhou, mas o Brasil não tá jogando, o que você tá? Foi ali que eu firmei o meu conceito. Eu gosto de gritar gol, amigo, não importa se é de quem. A Copa do Mundo é legal por causa disso, você grita gol o tempo todo, velho. Não, e outra coisa, emendando rapidão, a galera reclama que o Galvão grita gol muito emocionado quando é do Brasil, né? Pô, tem mais que gritar mesmo, cara. É muito foda a narração do Galvão quando é emocionante assim, e também é bizarro quando é o contrário, né? Eu lembro de 2002 que o gol da Inglaterra foi a falha do Lúcio. O Galvão assim, aí é gol dado, aí é gol da Inglaterra. Ele indignado, né? Ele é corneta pra caralho, né, velho? O Galvão é muito corneta. O Galvão no 7x1, olha aí de novo, virou passeio. Não, é por isso que o cara é foda. Eu gosto muito da narração dele, gosto mesmo, assim. Só não. Cara, o cruel da Copa do Brasil foi ter perdido o Luciano do Vale antes ali, meses antes, né? Tinha que ter Galvão e Luciano do Vale, aí ia ser foda.
Vamos fazer o bolão seguinte. Até onde vocês acham que o Brasil vai chegar? E qual que vai ser a final e o campeão aí, se não for o Brasil, né? O que vocês acham aí? Pô, Brasil e Costa Rica, tá? Brasil 2-1. Brasil e Sérvia, cara, vai ser 1-1. Baseado nesse jogo que foi agora domingo. Ou eles desequilibram ou não. E Brasil e Suíça vai ser pedreira. Brasil 3, Suíça 2. Cravando aí. Eu acho que o Brasil chega com tranquilidade, dá para chegar nas quartas. Eu ainda não fiz chaveamento aqui, tô para fazer chaveamento. O Brasil passa em primeiro e aí teria que ver como é que pega, né, o chaveamento. Mas o Brasil passa em primeiro no grupo. O grupo não é tão difícil quanto o nego fala, não. Você acha que dá o quê aí? Umas quartas de final, uma semifinal, o Brasil chega? O Brasil chega nas quartas de final. E quem que você acha que é campeão aí nesse ano? Campeão, cara, dá pra chutar. Acho que eu vou chutar a própria Alemanha de novo. A Alemanha consegue chegar na final de novo? Beleza, anotado. Pode ir, assim, torcer pelo Brasil é inevitável. Eu tenho um raciocínio muito parecido com o do Guilherme. Eu não consigo torcer contra nada que represente meu país. Eu não sei de onde vem isso, mas é assim. Então torcer, claro que eu torço que a nossa seleção se dê bem, né? Eu torço para que o Brasil saia campeão, venha o Hexa e tal, né? E torço assim, né, com qualquer esporte que o Brasil, qualquer Olimpíada de matemática que o Brasil esteja, torço, né? Que quero que os representantes, quem representa o nosso país, se dê bem. Então, torcer eu torço sim, e torço para que o Brasil chegue campeão, mas aí, puxando para uma realidade, eu acredito também que o Brasil possa sair campeão do grupo. Eu tenho um pouquinho de medo da Suíça, só um pouco, assim, mas tenho medo das zebras, né? Talvez Costa Rica dê um pouco de trabalho. Podemos sair campeão do grupo. A partir daí, meu amigo, eu não sei muito o que esperar não, mas eu vou mais ou menos na ideia do Bruno de que pelo menos até as quartas dá para ir. E também concordo com o Bruno de que eu vejo um potencial na Alemanha sair campeã. E só me localizem, se a Alemanha for campeã, ela é penta ou ela é hexa? Ela é penta. Olha só, nós podemos ter Brasil e Alemanha nas oitavas, maluco. Teria que um ficar em primeiro e o outro em segundo, né? Mas tem chance disso acontecer porque, assim, eu não convivo, obviamente, com um jogador de futebol, né? Mas o que a gente lê é que para alguns times, seleções europeias, a fase de grupos é para você classificar. Então, dentro dessa filosofia, pode ter aí um México da vida arrancando um empate da Alemanha, entendeu? Se bem que a estreia é difícil, ou uma Suécia, um negócio assim, entendeu? Ou um saldo de gols, a Alemanha de repente fica em segundo. Ou o Brasil um empate numa estreia, entendeu? Eu vejo o Brasil chegando na semifinal, assim. Eu queria que o Brasil ganhasse por causa do treinador, que é um treinador que, ao estilo dele, ele tá trazendo coisas novas, assim, que dialogam com o resto do mundo, porque não adianta tu ficar com a filosofia que é dos anos 90, que todo mundo estudou e vai te superar, entendeu? Você tem que estar se atualizando. E da nova geração, ele é um cara que saiu na frente aí, então ele ganhando vai dar muito gás para treinadores novos que ainda são vistos como desconfiança. Eu vou torcer pro Brasil ganhar. E se o Brasil não ganhar, eu torço para Alemanha ou Espanha de novo. Quem eu acho que vai ganhar? Eu não tô assistindo muito futebol ultimamente, mas pelo que eu tô lendo, o melhor futebol, quem tá jogando é a Espanha. Então, sei lá, jogo que a Espanha aí pode ganhar. E aí, pessoal? Mesmo aqui não tendo participado do episódio da Copa, eu queria deixar aqui minha opinião de como vai ser aí o Mundial. Eu tô, apesar dos pesares de tudo que a gente fala, até tô torcendo aí pro nosso Brasil aí ser campeão. Tem as ferramentas para isso. E assim, eu tô torcendo mais por causa do Tite, não por causa de jogadores X ou Y e formação tal e tal.
É mais por causa do técnico mesmo, que ele é um cara batalhador e merece. Grupo E, Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Vamos colocar aqui a Suíça, né, que tem aquela fama, né, de não... Até essa Copa ainda não tomou nenhum gol, né, na Copa. E eu acho que eles vão manter nessa. Eu ainda acredito que a Costa Rica tem potencial para passar. Vou apostar aqui que passa Brasil e Suíça. E aí os 4 semifinalistas desses, França e Brasil, e a outra vai ser Argentina e Alemanha. São os meus palpites aí para essa fase até a semifinal. França e Brasil de um lado e Argentina e Alemanha do outro, e aí corre o sério risco, né, da gente ter lá o Brasil e Alemanha, lembrando aí o que aconteceu em 2002, né? E é isso aí, boa Copa a todos. O meu palpite, eu acho que o Brasil passa em primeiro do grupo tranquilamente com 3 vitórias. Eu acho que o Brasil nem empatar com esses times aí, não vai empatar. Eu acho que seria um desastre empatar com a Sérvia ou uma Suíça, apesar que a Suíça só empata na Copa do Mundo, né? A Suíça tem o privilégio de ser eliminada de uma Copa do Mundo sem perder um jogo e sem tomar um gol. Ser eliminado nos pênaltis. 2010... Acho que foi 2010. A Suíça foi eliminada nos pênaltis nas oitavas sem tomar um gol em tempo no jogo normal e sem ganhar também, né? Empatou 3 vezes, classificou. Então eu acho que o Brasil ganha, passa a primeira fase tranquilamente em primeiro. Acredito que a Sérvia passa, aí é o Sérvia ou Suíça, não sei. E eu acho que o Brasil tá ali quartas ou semi. Eu acho que daí não vai não. Apesar que, sei lá, né, Brasil também chegar, né, não sei. Agora, se não der Brasil, eu tenho 2 palpites. Um é a Argentina, apesar, né, de ter apagado a Argentina, mas eu gostaria de ver o Messi campeão do mundo. Eu acho que é um cara que merece, que jogou muito bola, já tá indo pro final da carreira. Eu gostaria de ver o Messi campeão do mundo. Se a Argentina não chegar, eu acho que França ou Bélgica, assim, Bélgica por nunca ter ganhado e sempre ter tido times bons, competitivos, e a França porque eu tô vendo o time da França bem, assim, ajeitadinho. Eu já assisti uns jogos da França e tô gostando do futebol deles. Então seria um palpite aí para campeões. Então encerramos aí os palpites, né? Vamos ver depois aí que terminar a Copa quem é que acertou, quem é que errou. E vamos Brasil, né? Vamos fazer o momento cultural. Vocês tiraram alguma coisa aí pra indicar? Olha só, verdade. Momento cultural. Roda a vinheta. Momento cultural. Ô querida, fala pra mãe. Eu tenho um livrinho legal, eu ainda não terminei de ler ele, mas se vocês puderem procurá-lo, é fácil de achar, chama O Futebol Explica o Brasil. Ele é legal porque assim, ele analisa o momento, né, que os primeiros clubes começam a surgir. Ele tem um detalhe legal, que ele fala que no começo do século passado, no começo do século XX, principalmente no Estádio das Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, sempre quem ia mais ver os jogos de futebol eram as mulheres, e não os homens. As mulheres eram os torcedores mais acalorados do que os homens. Até porque os homens achavam aquilo coisa... E realmente era, né? Futebol era coisa de operário, sabe? Não era coisa de homem da estirpe, de homem da elite. E ele explica ali, eu não vou explicar o que acontece, mas ele explica ali como é que surge essa rixa entre Brasil e Argentina. Então procurem esse livrinho, O Futebol Explica o Brasil, é bem legal. Eu tenho uma indicação, é série inglesa, sabe? Tá na Netflix, que chama Low and Dead, né? Carregado, alguma coisa assim. Que é uma história de 4 amigos que criaram um aplicativo de jogo e venderam esse aplicativo, né? Criaram a empresa deles. Cada um é responsável por uma coisa. Então você tem o cara do código, você tem o cara do marketing, o designer, né? E tem o faz tudo. Então eles criam essa empresa, o jogo vende muito e eles conseguem vender esse jogo para uma grande empresa, né? Que aí cada um fica milionário
do tipo, sei lá, 100 milhões de libras que os caras ganham. Só que aí vai contando a história deles, é uma história bem simples, não sei, pra quem já assistiu Silicon Valley, é um pouco parecido, só que é mais trabalhado, assim, por ser inglês, né, Silicon Valley é uma série americana, as séries inglesas, geralmente elas têm um aprofundamento melhor, elas contam às vezes algumas metáforas ali, eu gosto muito desse tipo de série. Então fica aí a indicação, Long Dead, tem na Netflix e é muito legal. Vou indicar um livro aqui que eu tô lendo, não terminei de ler ainda, igual o nosso amigo Bruno não terminou de ler ali, deixa eu pegar ele aqui. O nome do livro é Robopocalipse. Não confundir com Calypso. O autor é o Daniel Wilson. Eu acho engraçado que na capa do livro tá escrito assim, entre aspas, incrível, aí embaixo, Stephen King. A gente aprende, né, que às vezes o cara não tá dizendo que o livro é incrível, né? Às vezes o cara tá dizendo, e tal personagem, não sei, aquilo é incrível. Aí os caras pegam, reduzem o negócio e jogam como se falasse pro livro inteiro. Eu já vi exemplos assim. Mas por que esse livro me chamou a atenção? Porque, eu acho que quem gosta de ler, inevitavelmente acaba querendo escrever, ou um livro, ou um texto, ou esse tipo de coisa. E eu, há um tempo atrás, eu queria escrever alguma história assim, de ficção científica, nada inovador, fim do mundo através dos robôs. Nossa, que coisa, ninguém nunca fez isso, né? Só que dialogando com os dias atuais, assim. Então, fora que eu tenho uma teoria de que vai ter um apocalipse robô mais cedo ou mais tarde. A gente está se encaminhando fortemente para isso. Os robôs já estão... Que nada, cara. A gente dá automação, a gente toma cuidado, cara. Os robôs estão cada vez mais autônomos, cada vez mais humanoides. Então, nós estamos dando todas as ferramentas para os robôs. Só não pode conectar eles na internet. Isso aí é um erro. Daqui a pouco eles vão chegar à conclusão de que eles precisam, não sei como, exterminar a humanidade. Não sei porquê. Eles vão chegar a essa conclusão. E o legal desse livro é que isso acontece mais ou menos da forma como eu estava imaginando, através de drones, através de aplicativo, entendeu? Essa coisa que a gente está convivendo hoje em dia, né? E não como era escrito nos livros de ficção da década de 70 e 80. Então eu me identifiquei muito com essa premissa. Tem várias passagens engraçadíssimas, assim, eu não vou dar muito spoiler, mas tem uma inteligência artificial perseguindo uma pessoa e ele entra numa loja, os celulares de todas as pessoas começam a tocar e a inteligência artificial vai seguindo aquela pessoa pelas câmeras da cidade. É muito legal, muito criativo. Tem outro grande momento que acaba colocando 2 aviões em rota de colisão e a forma como é encontrada a solução eu achei muito criativo. Tô gostando bastante de ler esse livro, fica a recomendação. Como eu disse, eu não terminei de ler, se o final for uma merda, eu escrevo lá no cast, desculpa pessoal, o final foi uma merda. Não, mas fica a dica, porque tu tem que ler livro bom, livro ruim, assistir filme bom, filme ruim, pra desenvolver o teu senso crítico. Exatamente, leia qualquer coisa. Eu acabei assim, porque eu falei, passei a semana tão envolvida aqui em trabalho, academicismo e tal, mas eu lembrei de uma coisa, esse episódio vai ao ar, já vai ter passado o dia, né, Mundial do Meio Ambiente, mas fazendo gancho com o fato de junho ser um mês que a gente consagra muito às questões ambientais, porque o dia 5 de junho é o dia mundial e tal, e mais uma notícia triste que quem tá ligado no que acontece bastante por aqui, a gente teve mais um óbito de acidente com ataque de tubarão na região metropolitana, por imprudência, aquela coisa toda. Então eu recomendaria um documentário que foi feito, se eu não me engano, 2011, mas tem gratuito no YouTube, é um documentário da Discovery Science, que é Rebelião dos Tubarões, que é muito voltado para a rota dos tubarões aqui na nossa orla, né? Aqui para a problemática de Recife. Então ele é voltado para público no geral, né? Ele não tem aquela retórica, aquele discurso super técnico, super científico, mas para quem acompanha e vê noticiário e pensa, nossa, como morre gente com ataque de tubarão no Recife, o que tem tanto, porque é em Recife, né, gente? Não é
não tem outras capitais aqui em volta, não tem outras cidades aqui em volta, é muito para a região metropolitana do Recife. Vale a pena como compreensão, né? Uma vez que ataque de tubarão não é algo que faz parte de um cenário na nossa costa. Não tem isso no Rio, não tem isso no litoral de Santa Catarina, né? É muito típico daqui. E lá tem toda uma explicação, ou pelo menos uma sugestão de por que isso é tão voltado para cá. Então, saindo completamente, aparentemente, dos temas desse mês, mas voltado para a questão ambiental. Fica a dica. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que nos ouvem. Continua nossas dicas aí, né? Siga lá no @Papo Calçada, Twitter e Facebook. Nosso blog papodecalçadapodcast.blogspot.com.br. Siga os textos. Estamos tendo também o remix toda terça-feira. O Papo de Calçada sempre às quintas. Assina o feed, manda seu comentário e indica pro coleguinha. E é isso aí, galera. Valeu também a todos que participaram aqui, né? Bruno, Angélica e Michael. E até a semana que vem. Junho é um mês totalmente temático, né? Então semana que vem aí vamos falar de festa junina, aproveitar o São João. E é isso aí, galera. Até na próxima semana. Abraços a todos.